Muito bem, pessoal. Meu nome é Luiz Maia. Esta é uma aula para a primeira semana do curso de Economia 1 na UFRPE. Conforme combinado, a gente vai discutir aqui algumas noções introdutórias da nossa disciplina e teremos depois oportunidade para discuti-las novamente em sala de aula. Tá, então, no nosso primeiro encontro, a gente já conversou um pouquinho sobre a dinâmica do curso, o programa, as fichas de aula disponíveis aqui no meu blog, Economaia. Então, aqui é um trocadilho com o meu nome, economaia.blogspot.com. E agora sim, vamos diretamente a discutir essas noções introdutórias da economia. Em primeiro lugar, a gente precisa destacar que a raiz da palavra economia vem de administração de um lar. Ora, vejamos, isso faz sentido? Será que no correr dos anos essa raiz já se perdeu ou já não tem muito a ver com os assuntos da economia? A verdade é que não, ela não se perdeu não. De fato, algumas das decisões fundamentais das sociedades, elas se assemelham a decisões da gestão de um lar. Então nós estamos falando no desafio que cada dona de casa ou cada pai de família tem em fazer atender os desejos e as necessidades de suas famílias diante de uma escassez de recursos, de um orçamento que é limitado. Ora, diante disso, a escolha passa a ser muito delicada e passa a sempre se pautar pelos desejos, pelas necessidades, mas também por uma alocação eficiente desses recursos, que se distribuam os recursos de maneira a atender aquelas necessidades mais importantes ou mais fundamentais, como alimentação, educação, moradia e assim vai. Pois bem, do ponto de vista da ciência econômica, a economia é uma ciência que estuda como sociedades fazem para utilizar recursos escassos de maneira eficiente na satisfação de necessidades e desejos ilimitados. Vamos mergulhar um pouquinho nessa descrição da economia. Primeiro, o fato de que os recursos são escassos. Bom, isso daí eu acho um pouco improvável que alguém não reconheça. Nós temos um planeta apenas, nós vamos aí nos aproximando da utilização danosa, destrutiva de boa parte de nossos recursos, e a gente observa já na sociedade hoje uma grande motivação para corrigir a maneira com que setores da nossa produção econômicas, a legislação, todos esses aspectos vão sendo alterados de modo a tornar a nossa sobrevivência como sociedade uma sobrevivência sustentável. Isso se deve basicamente ao fato de que nossos recursos são limitados, são escassos de alguma forma. Ora, da mesma maneira que o chefe de família ou que a dona de casa precisa alocar de maneira eficiente esses recursos, também nós, economistas, buscamos estudar na sociedade a alocação eficiente dos recursos. Aí, a segunda e última parte aqui dessa definição fala sobre necessidades e desejos ilimitados. Ora, aqui a gente não está falando daquela coisa de o ser humano ser insaciável e sempre querer mais, de uma medida gananciosa ou ambiciosa em excesso. A gente está falando aqui no fato de que nós sempre desejamos condições, situações, objetos ou materiais ou serviços que ainda não são disponíveis. Então a gente sempre, nossas indústrias, os nossos setores econômicos, nosso comércio, eles estão sempre buscando atender desejos do consumidor que ainda não foram atendidos de maneira adequada. Então, não é difícil se nós refletirmos um pouquinho sobre as circunstâncias de transporte, as circunstâncias envolvendo a nossa vida em geral, de alimentação, e pensar em melhorias. É possível que eu consigo imaginar rapidamente, por exemplo, a ideia de teletransporte. Por mais que isso pareça ficção científica, de fato, se isso existisse, atenderia um enorme desejo das pessoas de se transportarem de ponto A para o ponto B de maneira rápida, instantânea, indolor, ou enfim. O contrário do que a gente vive hoje em cidades como a nossa cidade aqui do Recife. Enfim,
Então, as necessidades são ilimitadas na medida que nós sempre inventamos ou criamos desejos que ainda não foram atendidos na nossa sociedade moderna. Tá, alternativamente, em vez de entender a economia como sendo essa definição um pouco profunda demais, a gente pode partir para algo mais prático e falar sobre o problema econômico. A ciência econômica é aquela ciência que se debruça para resolver o problema econômico. Ora, e esse problema econômico é subdividido em 3 partes. A primeira, o que produzir? Em outras palavras, que cesta de bens e serviços devem ser oferecidos? Quais que são os prioritários? Quais que a gente tem maior número de pessoas buscando? A segunda parte desse problema econômico é como produzir. E aqui a gente está falando de quais técnicas e quais recursos serão empregados na produção deste ou daquele serviço, na oferta deste ou daquele bem. E a terceira, não menos importante, parte desse problema, é quem fica com o produto. Como distribuir o produto entre as diversas populações. Então, o problema econômico lida com esses 3 aspectos e a nossa teoria econômica, em maior ou menor medida, ela vai se focar sobre a resposta para cada um desses aspectos, embora a gente saiba que muitas vezes o sucesso é mais concentrado em responder o que produzir e como produzir, e muito menos quem fica com o produto, uma vez que nós lidamos cada vez mais com o problema de concentração de poder, concentração de renda, concentração de bem-estar nas sociedades modernas. Muito bem, feita essa primeira definição sobre quais são os problemas, as subdivisões do problema econômico e do que trata a teoria econômica, do que trata a ciência econômica, a gente vai passar agora para uma segunda fase em que discutimos 10 princípios de economia. Ora, vejamos bem primeiro o que são princípios. Princípios não são verdades universais e que não tenham exceções. Princípios são tendências. A gente tende a observar com alguma regularidade nas mais diversas sociedades, nos mais diversos décadas, nos mais diversos tempos, a gente costuma observar com alguma regularidade, com bastante regularidade, na verdade, esses fenômenos. Então, eles vão ser estudados em maior ou menor medida ao longo desse semestre, mas ao longo dos 4 anos de curso de economia que vocês vão ter nesta universidade. Vejamos como eles são apresentados aqui pelo autor do nosso livro-texto, que é o Gregory Mankiw. Primeiro princípio econômico, talvez um dos mais importantes. As pessoas e as sociedades se deparam com escolhas conflitantes. A expressão em inglês para escolhas conflitantes é trade-offs, é essa expressão que está salientada aí. Tá. Escolhas conflitantes ocorrem quando cada um de nós nos deparamos com a opção de assistir aula ou ficar em casa vendo televisão, ou trabalhar ou estudar, ou guardar o nosso dinheiro para o futuro ou utilizá-lo agora na compra de algum bem que nos satisfaça. Então, escolhas conflitantes fazem parte da nossa vida, independente da organização econômica, independente do regime político, independente do que for. Então, é um princípio bastante regular na economia. O segundo, o custo de alguma coisa é o valor daquilo que você abre mão para obtê-la. Ora, vamos pensar um pouquinho sobre esse segundo princípio. A maioria das vezes a gente costuma pensar que o custo de, por exemplo, estar aqui numa sala de aula é a mensalidade que você paga, são os custos com aquisição de livros, são os gastos com transporte, que você se desloca para vir para a universidade. Mas ainda há algo mais nesse custo. O custo para estar numa universidade envolve, além dos gastos do governo, para mantê-la, para contratar professores e tal, ainda envolve o seu sacrifício do seu tempo que você poderia estar usando para o lazer. Então, o custo total, que em economia, no economês, nós chamamos de custo de oportunidade, o custo total de alguma opção, dentre aquelas escolhas conflitantes que a gente tem, é o valor de tudo aquilo que você abre mão para obtê-la. Então, não apenas o dinheiro que você teve que pagar para o transporte, para vir até a universidade, o gasto que você teve na aquisição de livros, no caso de universidades particulares, nos seus gastos com mensalidade,
Além disso tudo, ainda há o gasto que você tem com o sacrifício do seu tempo, do seu esforço, da sua dedicação. Então, o custo de oportunidade é algo mais amplo e perpassa muitas vezes essas escolhas conflitantes. A gente precisa conhecer muito bem quais são as alternativas na hora de fazer a escolha, para que a gente mensure e consiga tomar uma decisão com base em medidas apropriadas do verdadeiro custo de nossas opções. Tá, o terceiro princípio: as pessoas ou organizações racionais avaliam alterações marginais para decidirem-se entre permanecer onde estão ou mudarem seu posicionamento. Pois bem, o pensamento marginal, ou a lógica de ajustes marginais, emergiu na ciência econômica a partir do final do século XIX, e ela foi bastante influente. Ela alterou a boa forma de como os nossos economistas passavam a pensar e organizar os seus modelos, as suas abstrações, as suas avaliações da realidade. Então, o pensamento marginal nos diz que a gente deve escolher com pequenos ajustes até chegarmos a alguma posição ótima. Né? Se somos racionais, nós buscamos sempre a posição ótima, a posição ideal para nos colocarmos ou para permanecer. E até chegar a este ponto, a gente faz pequenos ajustes que a gente chama marginais, ou seja, na margem. O exemplo bastante emblemático desse tipo de princípio aqui é no caso de um pequeno comércio, tá? Um pequeno comércio como, digamos, uma marcenaria. Então, você tem lá o dono da oficina, ele contrata um primeiro funcionário e tem que pagar ele o salário mínimo, digamos, algo em torno de R$550. Mas ele consegue fazer com o trabalho desta pessoa na sua oficina, em faturamento, algo como R$650, com a venda dos bens e serviços que eles estão fazendo ali. Ora, se eu consigo fazer com o trabalho dessa pessoa R$650 e eu pago a ela apenas R$550, eu estou tendo um ganho. Essa foi uma boa decisão. Eu vou continuar nessa direção, eu vou contratar a segunda pessoa. Quando eu contrato o segundo funcionário, eu também tenho que pagar a ele R$550. Mas eu vou conseguir fazer com o trabalho desse segundo funcionário, uma vez até que a oficina já está ficando um pouco sobrecarregada, sobreutilizada, eu consigo fazer com o trabalho desse segundo funcionário algo como R$600 em bens e serviços que eu vou vender. Se eu pago a ele R$550 e eu recebo com o trabalho dele algo como R$600 em vendas, ainda vale a pena, eu ainda estou indo na direção boa. Bom, chega o terceiro funcionário e eu contrato e pago R$550 novamente. Mas com o trabalho dessa terceira pessoa, já que a minha oficina é relativamente limitada e eu tenho um número específico de ferramentas, com essa terceira pessoa trabalhando para mim, em regime integral, eu consegui fazer apenas R$400. Ora, está óbvio que essa última decisão não foi boa. Eu pago a ele R$550 e recebo de vendas com o trabalho dele apenas R$400. Então, na margem, eu observo que eu estou tendo uma perda. Eu volto atrás e eu paro no ponto anterior. A minha oficina vai operar apenas com 2 funcionários. Então, a escolha de situações ótimas, elas emergem a partir de avaliação de alterações marginais, como essas que eu acabei de descrever. Tá, quarto ponto. As pessoas, as firmas e as sociedades como um todo reagem a incentivos na definição do seu comportamento. Pessoal, isso daqui é um princípio que a gente observa na ciência econômica, mas é também algo que a gente observa na nossa realidade. Se você tem lá se você tem uma espécie de um condomínio, por exemplo, tá? Em que as pessoas que atrasam o pagamento do condomínio, elas não estão sujeitas a nenhuma forma de multa ou de juros, o que você está estabelecendo ali? Você está estabelecendo uma estrutura de incentivo a que as pessoas atrasem o pagamento. Ora, então, na medida que a gente estabelece multa para aqueles pagamentos, a gente está tentando premiar as pessoas que pagam em dia e desincentivar aquelas pessoas que desejariam pagar com atraso. Então, isso, da mesma forma que se reverte em mudanças de comportamento no condômino, esse tipo de estrutura de incentivo nos cerca. Ele está em toda parte, ele está na maneira como relacionamos com a nossa escola, com o nosso trabalho, às vezes até com a nossa família. Então, as pessoas, as empresas e as sociedades tendem a estabelecer estruturas de incentivos para orientar certos comportamentos desejáveis e impedir certos indesejáveis. Então, esse é o quarto princípio. Vejamos o quinto. O comércio
a existência de mercados nacionais ou internacionais, pode beneficiar todos. Ora, vamos entender bem o que esse quinto princípio de economia está dizendo. Ele está dizendo que na existência de comércio, na existência de possibilidade de trocas, ambas partes podem sair ganhando. Eu posso ter lá uma geladeira que eu não utilizo mais na minha casa e que ela está ociosa. Ela não vale mais o mesmo tanto que eu paguei no momento que eu fui comprá-la nova. No entanto, ela ainda é um bom produto. Eu posso conseguir na venda para um colega, para um amigo, eu posso conseguir um valor que me satisfaça por ter me visto livre de um bem que estava ocioso e que ao mesmo tempo signifique para ele uma compra bastante favorável, que ele pague um valor baixo relativamente ao que encontra no mercado, e nesse caso a gente tem uma transação em que ambas partes saem ganhando. Esta evidência ela pode ocorrer entre duas pessoas, entre centenas de pessoas dentro de um determinado país ou entre milhões de pessoas em diferentes mercados mundiais. Então, o comércio pode, de fato, beneficiar ambas partes. A gente vai discutir essas circunstâncias mais adiante. O sexto princípio de economia é que os mercados são, em geral, uma boa maneira de organizar a atividade econômica. Gente, olha, perceba o que são os mercados. Eles são ambientes de troca de bens e serviços, onde chegam ali os potenciais compradores e os vendedores de um determinado bem. Essa forma de organizar a sociedade, ela é, de maneira geral, uma maneira extremamente eficiente. Existem outras maneiras de organizar mercados e, na sua grande maioria, elas vêm ou para sanar um problema do mercado ou elas acabam trazendo mais problema. Embora esse sexto princípio não esteja ainda muito claro, ele vai ficar mais claro quando a gente discutir mais adiante as circunstâncias de concorrência perfeita, a existência de monopólios e circunstâncias que não são favoráveis ao consumidor. Então, por enquanto, digamos apenas que mercados são uma maneira que a nossa civilização escolheu para organizar as trocas de bens e serviços que são produzidas por pessoas com talentos diferentes. Por enquanto, a gente deixa esse princípio para ser melhor compreendido no decorrer da nossa disciplina. O sétimo princípio: em determinadas circunstâncias, a intervenção dos governos pode aperfeiçoar os resultados que seriam obtidos com a livre operação dos mercados. Sabe o que nós estamos dizendo aqui, gente, nesse sétimo princípio? Que os mercados falham. Ora, a gente não precisa ser um leitor assíduo das colunas de jornais sobre a crise financeira atual para perceber que o mercado imobiliário americano falhou feio, que os mercados bancários europeus estão também bastante frágeis, cometeram enormes equívocos e que até governos inteiros lançaram dívida em excesso e que fizeram mercados financeiros ficarem em situações bastante conturbadas. Sendo assim, a gente observa que muitas vezes a intervenção do governo é necessária, porque os mercados estão sujeitos a uma enorme gama de falhas. A gente vai esclarecer ao longo dessa disciplina diversas dessas falhas e vai mostrar quais são as correções, possíveis correções para essas falhas de mercado. O oitavo princípio, destacado pelo Gregory Mankiw, é que o padrão de vida em um país depende de sua capacidade de produzir bens e serviços. Gente, vamos ler com bastante cuidado isso aqui, tá? O que esse oitavo princípio está dizendo não é que quem é mais rico é mais feliz. Ele está dizendo que populações que têm acesso, têm a opção por comprar uma maior gama de bens e serviços, de adquirir via mercado maior gama de bens e serviços, podem, de fato, não serão necessariamente, mas podem alcançar padrões de vida muito superiores, tá? Então vamos tomar cuidado para não associar essa frase com algo que julgue o valor de mercadorias ou que não entre nas questões de consumismo e assim vai. Bom, eu peço desculpa aí pelo foguetório que está aqui. Infelizmente, a nossa universidade não prima pelo silêncio que deveria primar, no ambiente de estudo. Vejamos então o nono princípio. Os preços sobem quando o governo emite moeda demais. Olha, aqui a gente está falando do fenômeno da inflação, tá, gente? Mas a gente não está dizendo que toda vez que há inflação é porque o governo imprimiu moeda demais.
a gente está falando que quando ele de fato emite moeda demais, a inflação vem mais cedo ou mais tarde. A gente vai discutir ao longo dessa nossa disciplina várias circunstâncias em que os preços sobem e não necessariamente isso significa uma falha do governo na condução da política monetária, né? Na gestão das finanças pelo Banco Central. Os preços podem subir por uma série de outras razões, mas o fato é que quando nós temos bancos centrais irresponsáveis e quando o governo emite moeda demais, mais cedo ou mais tarde a gente vai ter inflação. O 10º e último princípio de economia, para essa primeira conversa que nós estamos tendo, é que as sociedades enfrentam um trade-off, ou seja, uma escolha conflitante, de curto prazo entre inflação e desemprego. Gente, ao longo desse curso de economia, vocês vão ter uma série de circunstâncias para discutir o fato de que muitas vezes os governos são capazes de acelerar a economia, gastar mais, né, se endividar e gastar mais e contratar mais gente, mas consegue, de fato, no curto prazo, reduzir o desemprego, ainda que ele provoque, como subproduto dessas ações, inflação. Então, se você realmente quer reduzir o desemprego, você pode, no curto prazo, fazer uma escolha, optar por uma inflação um pouco mais alta e, com isso, manter a taxa de desemprego mais baixa. Isso não significa que há um benefício permanente, tá, gente? Isso aqui a gente está falando no curto prazo. Muitos governos, a grande maioria dos governos, que aceitam inflação para manter a taxa de desemprego baixa, são governos populistas que enganam a sua população temporariamente e que depois o desemprego volta porque, na verdade, aquela circunstância era passageira. Mas o que nós estamos destacando aqui como 10º princípio é que governos têm essa capacidade de, digamos, fazer escolhas entre inflação e desemprego no curto prazo. No longo prazo não há essa possibilidade. Tentar artificialmente reduzir a taxa de desemprego não vai ser possível, ainda que tolere-se a maior inflação do mundo no longo prazo. Tá bom? Bom, com isso a gente encerra esse nosso primeiro vídeo. Eu devo postar o próximo dentro de alguns dias, mas teremos a discussão sobre esses assuntos em sala de aula. Um abraço e até a próxima.